eu sou a Thay do Solerte e aí nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer um modelo de bola natalina que pode ser personalizado com outros fios e também outras cores. Aqui no vídeo eu escolhi trabalhar utilizando o fio Glow na cor natalina Grinch, que tem na sua composição de poliéster os fios verde e vermelho e também o brilho dourado do Lurex, que traz um charme especial para as produções. O fio refinato eu vou utilizar na cor esmeralda e também vermelho e uma agulha tamanho 3 milímetros. Com a ponta do meu fio virada para mim, eu faço esse movimento de X para fazer um anel mágico. Na parte de cima, eu passo a minha agulha por baixo do segundo fio, giro a agulha na minha direção, passo ela por baixo do primeiro, laço o fio que está na parte de trás, trazendo ele para frente por baixo do fio que é o anel mágico, tiro a minha agulha desse sentido que ela tá e passo ela no sentido oposto, laço o fio que está vindo lá do novelo e fecho essas duas alcinhas que estão na agulha. Fazendo isso, o primeiro ponto já fica certinho como um ponto baixo e não como um nozinho. Eu vou continuar fazendo mais 5 pontos baixos além desse. Se você não conseguir fazer esse formato de anel mágico, não tem problema. Faz o que você sabe, o importante é que na primeira carreira a gente tem um total de 6 pontos baixos. Terminando os 6 pontos, pode fechar o seu anel mágico, mas não feche completamente. Como a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, para facilitar o trabalho na segunda carreira, deixa ele ligeiramente aberto como eu estou mostrando no vídeo. Corta o seu fio que está vindo do novelo, não precisa deixar muita sobra, e agora a gente vai puxar todo ele para cima, porque em seguida a gente vai simular o topo do último ponto para ter um círculo completo. Então, igual a gente tem nos outros, agora a gente vai colocar a agulha no topo do primeiro ponto, de trás para frente, pegando as duas alcinhas, laça esse fio que foi trazido para cima e joga lá para trás, todo ele. E aí, para completar essa última alcinha, precisa estar voltando para o mesmo buraquinho de onde ela está saindo. Então, eu vou colocar a minha agulha na parte de trás do meu trabalho, pegando as alcinhas correspondentes para que a agulha saia onde o fio precisa retornar. E aí, vou laçar esse fio e trazer todo ele para baixo. Se você não estiver trocando as cores, não precisa fazer o arremate a cada carreira. Como aqui eu estou trabalhando alternado, eu fiz o arremate e na segunda carreira vou começar a trabalhar com o fio Glow na cor Grinch. E como eu disse, como são pontos centrados, a gente vai colocar a agulha no centro do ponto. E atrás ele vai sair no centro do ponto também. Então sempre observa se tanto na frente quanto atrás, quando você passa a agulha, tá saindo certinho, porque senão dá diferença no trabalho. Vou puxar ele para cima e aí eu vou fazer um ponto baixo. A diferença é só onde a gente pega o começo desse ponto, que em vez de ser no topo do ponto, vai ser no centro de cada um deles. Então, se tiver dificuldade para localizar, abre um pouco o seu trabalho para conseguir ver bem certinho onde está o centro do ponto e se atenta na dica que eu dei anteriormente. Nessa segunda carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos dentro do mesmo ponto de base ao redor dela toda. Então, serão 6 aumentos, totalizando 12 pontos na carreira. E aí, chegando ao fim dela, como eu comecei com um ponto sozinho, para fazer ele virar um aumento, eu vou colocar mais um ponto junto dele e aí eu vou completar os 12 pontos. O arremate eu vou fazer da mesma forma que a gente fez na carreira anterior. Então, agora você já pode fechar todo o seu anel mágico, não tem mais necessidade dele ficar aberto, só é mais complicado de trabalhar essa segunda carreira em ponto baixo centrado. O restante já fica mais simples. E aí a gente vai passar para a terceira carreira, então eu vou novamente fazer uma troca de cor. Para ficar bem fixado como fazer o arremate, eu cortei sem deixar muita sobra, puxei todo o fio para cima. Coloco a minha agulha pegando as duas alcinhas de trás para frente do primeiro ponto da carreira, laço o fio que está jogado para cima e levo todo ele para trás. E agora preciso fazer ele retornar para o mesmo buraquinho de onde ele está saindo. Então, pela parte de trás do meu trabalho, eu coloco a minha agulha onde eu preciso fazer ele voltar e puxo todo ele para trás.
Eu vou fazer o arremate das sobras desses fios com dois nozinhos e aí pode cortar bem rente. Se você quiser, você pode arrematar ainda utilizando cola ou até queima para grudar esses fios no interior da peça. Mas não existe a necessidade, porque eles vão ficar escondidos na parte de dentro do trabalho. Começando a terceira carreira com o fio refinato outra vez, eu coloco a minha agulha no centro de qualquer um dos pontos e vou fazer o meu primeiro ponto baixo centrado. Nessa carreira, eu vou trabalhar um aumento num ponto sim e no outro não. Então, eu estou iniciando com um ponto sozinho, no ponto seguinte, eu vou colocar dois pontos criando o aumento. Depois, outra vez, um ponto sozinho e em seguida, um aumento. A gente vai repetir essa sequência ao redor de toda a carreira. Terminei e arrematei a terceira carreira e aqui para mim a quarta carreira será a última de aumentos. Então eu estou iniciando como eu fiz nas carreiras anteriores, posicionando o meu fio, trazendo ele para frente e fazendo um ponto baixo. E aqui a sequência será dois pontos sozinhos e um aumento. Dois sozinhos e um aumento. E para que a peça fique mais redonda, eu tento posicionar o aumento no ponto que está sozinho da carreira anterior. Então, ali onde eu não tenho um aumento na terceira carreira, é onde na quarta eu estou colocando o meu aumento. Em seguida, nos aumentos da terceira carreira, eu vou colocar um ponto sozinho e mais um ponto sozinho no ponto seguinte. Entenderam a lógica? Essa parte é o que vai determinar o tamanho da bolinha de vocês. Então, se vocês tiverem uma bolinha maior do que a que eu estou utilizando aqui, vocês precisam fazer mais carreiras de aumento. Se vocês tiverem uma bolinha menor, vocês precisam trabalhar menos carreiras de aumento. Para que vocês tenham de referência, a bolinha que eu estou utilizando, ela é tamanho 75 milímetros e existem para vender os mais variados tamanhos possíveis. Vocês precisam levar em consideração na hora da escolha que a bolinha vai ficar maior depois que a gente revestir ela com o crochê. E vocês vão aumentar a base até que ela fique do tamanho do meio da sua bolinha. Então, quando você sobrepõe essa base, ela precisa cobrir 100% a bolinha que está embaixo. E aí é sinal de que você já pode parar de aumentar. Então, nessa próxima, que é a nossa quinta carreira, agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto, sem colocar nenhum aumento. Já troquei para cor Grinch, estou trabalhando a segunda carreira sem nenhum aumento e vocês vão perceber que conforme a gente vai fazendo elas, a peça já vai naturalmente assumindo o formato que a gente precisa para revestir a bolinha de isopor. Quando você colocar a sua bolinha na peça, o ideal é que não fique sobrando muito espaço entre a trama e a bolinha. Então vocês podem reparar que, como eu estou mostrando, está bem justinho e eu ainda preciso crochetar mais duas carreiras até chegar na metade da bolinha e uma segunda metade também. Aqui, depois da última carreira onde tive aumentos, eu fiz mais quatro carreiras no total para completar até a metade da bolinha. Mas isso também pode variar de acordo com o tamanho da peça que você estiver fazendo. Com as duas peças prontas, quando elas estiverem encaixadas, é desse jeitinho que elas precisam ficar, com um mínimo de espaço entre elas, para que a gente consiga fazer a costura no centro com a cor que está faltando para completar as listras. Então, eu coloquei o meu fio numa agulha de tapeceiro e vou costurar, passando a agulha por trás, da direita para a esquerda, pegando as duas alcinhas da parte de cima e voltando ela para a parte de baixo, passando a minha agulha do centro de um ponto até o centro do outro ponto. Puxo todo o meu fio e aí vou outra vez repetir esse movimento.
No ponto seguinte ao que a gente acabou de fazer, lá na parte de cima, eu vou passar a minha agulha pegando as duas alcinhas da direita para a esquerda e volto esse fio para baixo, colocando ele no centro do mesmo ponto de onde ele foi lá para cima, levando a minha agulha até o centro do ponto seguinte, onde reinicia todo o processo até a gente completar a costura da bola inteira. Fazendo a costura desse jeito, vocês vão perceber que a gente vai acabar com aquele vão que fica entre as duas peças. Do lado que está costurado, a gente já tem um trabalho contínuo e uniforme, enquanto do lado que está sem a costura, fica aquele degrau. Para finalizar, eu dei 2 nozinhos e cortei os fios e vou esconder eles para dentro do trabalho. Então, com a ajuda da agulha de tapeceiro, eu vou empurrando eles para dentro até ficar 100% invisível. A parte de revestimento já está completa, mas para que a gente consiga pendurar essa bolinha ainda falta um detalhe. Então, utilizando o fio Decora, também da Fisher Fields na cor 1201, que é um tom de dourado, eu passei ele com a ajuda de uma agulha de tapeceiro por baixo de toda a costura que a gente fez ao redor da peça. E aí fiz aquela alcinha prendendo com um nozinho simples para poder pendurar a bolinha na árvore. Já está prontinha a nossa peça e como eu disse para vocês, vocês podem variar as opções de cores e também fios que vocês fazem a composição. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não esqueçam de nos acompanhar no Instagram, eu vou deixar na tela para vocês. Um beijo e até a próxima!